Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu não vou me demorar, né? Como eu sempre falo, eu sou só uma coadjuvante aqui. Ainda bem que a palavra é a estrela principal. Mas entre a cantata e eu sei que você prefere a cantata. Então eu vou ser breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você essa manhã. E nós vamos começar essa conversa, não é? Esse bate-papo, trazendo só uma reflexão. Eu sei, queridos, que muita gente hoje está comemorando o coelhinho da Páscoa, os ovos de Páscoa, o chocolate. E não tem problema comer chocolate, não tem problema nenhum. A situação fica complicada quando a gente acredita que Páscoa se resume nisso. Porque Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não é? Páscoa não tem nada a ver com chocolate, apesar do chocolate ser delicioso. Páscoa tem a ver com ressurreição. Páscoa tem a ver com remissão. Páscoa tem a ver com o nosso futuro glorioso com Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz e nós cantamos que Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, queridos, nós podemos vencer a morte. Ela já foi vencida na cruz. E para nós, Páscoa tem a ver com cruz, tem a ver com sangue, tem a ver com remissão, tem a ver com tumba vazia. Tem a ver com o poder da morte sendo destruído por Cristo Jesus. Tem a ver com o diabo sendo colocado debaixo dos nossos pés. Tem a ver com o sangue de Cristo que lavou os nossos pecados, que nos trouxe uma vida e uma vida em abundância. Tem a ver com novidade de vida, tem a ver com eternidade. Então, queridos, Páscoa vai muito mais além do que apenas ovos de chocolate. Amém? E nós estamos aqui para fazer essa reflexão essa manhã do quanto a Páscoa é um ponto principal na vida de um cristão. Assim como um dia Jesus nasceu, assim como ele cresceu, foi um bebê, foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem, foi um adulto. Mas chegou o dia que ele veio completar a sua missão. Chegou o dia onde ele precisava morrer, e ele precisava morrer na cruz, como o pastor Josias falou no ofertório. A pior morte naquela época era uma morte de cruz, porque aquele que era pendurado no madeiro, ele era considerado maldito. E Jesus foi considerado maldito, apesar dele não ter pecado algum, apesar dele nunca ter cometido nenhum erro, ele foi para a cruz. E quando a Bíblia diz que ele foi considerado maldito, apesar dele não ser maldito, ele estava ali pagando os nossos pecados, porque nós éramos malditos, separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Nós éramos o inimigo, mas Jesus foi naquele lugar pagar esse preço do pecado. E eu queria ler com você um versículo que está lá em Romanos, por gentileza. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, você só presta atenção. Romanos, no capítulo 6, o escritor dessa carta foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta para a igreja que estava lá em Roma. E a Bíblia diz o seguinte, Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 22, diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo coloca, faz essa comparação de um salário. O salário do pecado é a morte. E quando a gente traz isso para a nossa vida cotidiana, e a gente pensa em um patrão que paga o nosso salário pelaquilo que nós desempenhamos naquele mês. Não é assim? Você trabalha em um lugar e você tem um desempenho ao longo daquele mês, ou ao longo daquela quinzena, ou ao longo daquele dia, e você recebe uma paga devida pelo trabalho que você efetuou. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o pagamento
do pecado é a morte. E aí, se a gente colocar o pecado como um patrão, ele é um patrão que nos escraviza, ele é um patrão que traz sofrimento, ele é um patrão que requer fidelidade, mas ele é um patrão que não paga com a remuneração digna, ele paga com a morte. Então, o diabo, o pecado, tem uma paga, a morte. E era assim que nós estávamos. Nós estávamos nesse lugar de receber a paga do pecado, porque todos nós, a Bíblia diz, éramos pecadores. E como pecadores, nós teríamos uma recompensa, nós teríamos uma paga. E a paga seria a morte. E que tipo de morte seria essa? Porque não temos algumas mortes. Uma morte eterna, uma morte separada da vida de Deus eternamente. Mas o versículo não termina por aí. Diga glória a Deus. Tem mais a segunda parte, a parte B do versículo. E a parte B do versículo diz o seguinte: mas, contudo, entretanto, todavia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então estávamos condenados a essa morte, mas Deus olhou para nós, para a humanidade, para a sua criação. Ele olhou para o ser humano, que a Bíblia diz que é a coroa da sua criação. Ele olhou e disse: não vai ficar assim. Eu vou dar algo para a humanidade, para que ela não pereça, para que ela não morra eternamente. Eu vou dar algo para a humanidade, para que não tenha sofrimento, para que não tenha doença, para que não tenha miséria. Eu vou dar um dom gratuito, carisma, um dom, algo, queridos, que eu e você não podíamos fazer absolutamente nada para merecer, mas Deus deu, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor. Ele deu. Ele nos deu Jesus. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, salário, uma paga devida. Salário requer um esforço. Eu me esforço para trabalhar, para ganhar. Pecado escraviza, é um esforço, é um jugo, é um peso. E a minha paga por ele ainda é morte. Mas a Bíblia diz: mas o dom gratuito. Gratuito. É de graça. E eu sempre gosto de dizer: de graça para mim, de graça para você. Mas alguém sempre paga aquilo que é de graça. Não existe nada de graça, alguém pagou. E quando a Bíblia diz o dom gratuito, de graça para mim, mas ele pagou. E a Bíblia diz, queridos, que esse pecado que nos escravizava, ele na cruz nos redimiu desse pecado, porque ele foi maldito por nós. Ele pagou o preço do pecado com a sua morte. Lembra? O salário do pecado é a morte. O pecado da humanidade estava sobre Jesus, porque na cruz ele se fez maldito. Todo o pecado estava sobre ele. E como o salário do pecado é a morte, ele morreu para pagar a nossa dívida, para pagar esse salário de pecado. Mas, aleluia, oh glória! O que nós comemoramos hoje é que a morte não pôde detê-lo. O que nós comemoramos hoje é que o poder do Espírito rompeu os grilhões da morte e arrancou Jesus daquele lugar. E hoje ele vive e vive eternamente. Ei! E há uma promessa: nós estamos com ele. Nós estamos com ele. E se estamos com ele hoje, estaremos com ele eternamente.
O poder da morte não pode detê-lo, porque há um poder maior. Então eu vou te dizer essa manhã: o poder da falência não pode deter você. O poder da doença não pode deter você. O poder da discórdia não pode deter você, porque Ele venceu. E o poder dele é infinitamente maior do que o poder da morte. Sabe, queridos, ainda que esse corpo mortal se corrompa, porque ele é corruptível. A cada dia, eu brinco, o prazo de validade está chegando. Um dia ele vai se deteriorar. Mas qual é a nossa bendita esperança? Assim como, 1 Coríntios capítulo 15, assim como Jesus ressuscitou, isso é a primícia, isso é o modelo, isso é o paradigma que nós também vamos ressuscitar com Ele. Ainda que esse corpo mortal seja vencido, seja enterrado naquele dia, porque Ele ressuscitou em um domingo como esse, porque a morte não pode detê-lo em um domingo como esse, porque Ele ressuscitou da morte em um domingo como esse. Nós temos a bendita esperança que ainda que esse corpo morra, nós vamos ressuscitar para uma vida eterna diante do Senhor. Oh glória! Não é sobre coelhinho. Sabe, queridos, eu acho injusto. Assim como eu acho injusto o Papai Noel ganhar o crédito do nascimento de Jesus, eu acho muito injusto um coelhinho ganhar o crédito de um homem que veio pagar a minha dívida e que venceu a morte e que ressuscitou. Oh glória! Aleluia! 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 Sabe, queridos, não é sobre coelho. É sobre amor. É sobre Deus olhar para a humanidade e ter senso de pertencimento. Sabe esse senso de pertencimento que nós temos com os nossos filhos? Ainda que eles cresçam, ainda que eles sejam adultos, ainda que eles casem, ainda que eles tenham a família deles, é meu filho, é minha filha, nasceu das minhas entranhas. Não é assim? Deus tem um senso de pertencimento com você. Ainda que você viva longe dele, ainda que você não considere o amor dele, porque tem muito filho que não considera o amor do seu pai, da sua mãe, ainda que você esteja distante, você saiu das entranhas dele. Ele soprou o fôlego de vida para você nascer. O Espírito que está dentro de Deus veio dar vida àquela sementinha no útero materno. Saímos da entranha dele, saímos pneuma do fôlego dele. E o senso de pertencimento dele é grande com você e comigo. Aleluia. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. A tumba está vazia. Ele está no céu, a Bíblia diz, assentado à destra de Deus. Sabe o que ele está fazendo lá? A Bíblia diz, intercedendo por nós. O nosso advogado, meu advogado. Ele está lá intercedendo por nós, ele é o nosso advogado, mas ele também é o modelo. Assim como ele é, nós também seremos. Um corpo glorificado, transformado para a eternidade. E aonde isso foi conquistado? Em um domingo como esse. Um domingo de Páscoa, que ele ressuscitou. Em um domingo de Páscoa, queridos, ele disse: está consumado, e agora eu vou ficar com vocês um tempo para que vocês entendam, compreendam o que é ter um corpo glorificado. Que vocês entendam, para que abram os olhos do entendimento e vocês entendam que essa terra é pequena demais, essa terra é efêmera demais, essa terra
terra não é suficiente para a eternidade. Para que vocês entendam que essa terra é uma gota diante da eternidade, que esse tempo é uma gota diante da eternidade. Ele ficou aqui 40 dias e a Bíblia diz que depois ele foi aos céus, para nos mostrar que naquele dia, quando a trombeta tocar, nós estaremos com Ele eternamente. Ei, a Páscoa é sobre renascer, é sobre ressuscitar, é sobre redimir, é sobre a morte estar debaixo dos nossos pés, é sobre a morte ser vencida por Jesus Cristo, é sobre o pecado ter sido vencido pelo sangue do Cordeiro Santo, imaculado. Ei, mas a Páscoa também é um memorial que Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para aqueles que são seus. Ele vai voltar para nos tirar desse lugar, até que todas as coisas sejam restauradas, porque essa terra também será restaurada. Assim como eu fui restaurada no meu espírito e serei restaurada no meu corpo físico, esta terra também será restaurada. E depois que a terra for restaurada, aí sim, dos céus vai descer a nova Jerusalém, e nós estaremos aqui eternamente com Ele. É sobre a Páscoa, a morte e a ressurreição. E não só isso, mas a esperança de uma eternidade. Oh, aleluia! Não é só mais um domingo. Não é só comer chocolate depois do almoço de Páscoa. É sobre um homem. É sobre uma palavra. Uma palavra que saiu da boca de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que era, que é e que há de vir. É sobre uma palavra que saiu da boca de Deus e encarnou. E tomou um corpo. É sobre uma palavra que andou nessa terra sem nunca ter pecado. É sobre uma palavra que veio para resgatar a nossa filiação. É sobre uma palavra que a morte não pôde vencer. Porque a palavra de Deus é invencível, é imutável. É sobre uma morte que foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! É sobre não ter mais medo da morte, porque ela é um inimigo derrotado. Como diz o apóstolo Paulo, ficar aqui é bom, morrer é melhor ainda. Você já pensou sobre isso? Alguém que diz, morrer é melhor ainda? Eu vou ficar aqui por conta de vocês, mas eu queria mesmo era partir, estar com meu Senhor. Paulo entendia desse negócio de dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. E eu creio, queridos, em nome de Jesus, no Espírito Santo, essa manhã, esclarecendo dentro do seu coração o que é a Páscoa, o que Cristo fez por nós, e sobre esse dom gratuito de Deus derramado sobre a humanidade em Cristo Jesus. Amém? Você fica feliz? Amém, queridos? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.